Olá, gente. Hoje eu estou para tomar um café aqui na casa de uma pessoa que ela é neuropsicóloga clínica, terapeuta cognitiva, comportamental e psicoterapeuta da ciência da felicidade, coisa que eu nunca vi, mas ela vai explicar tudo isso. Sabe de quem é a casa onde eu estou hoje para tomar um café? Na casa da doutora Cláudia Roberta da Silva. Quero desejar a todos e a você, Angelina, o nosso bom dia. Quero dizer para você que para mim é uma honra receber aqui em minha casa, receber em meu universo, em meu mundo, para conhecer um pouco mais de mim. As pessoas me conhecem muito de consultório, mas hoje vocês estão podendo participar um pouco aqui do meu lar, do ambiente onde eu encontro a paz também. E vamos sim, vamos falar sobre vida, vamos falar sobre bem-estar, vamos falar sobre qualidade de vida e, acima de tudo, sobre felicidade e saúde mental. Olha aí, que coisa boa, hein? Tem muita coisa para a gente saber desse universo, que é a mente e o coração e a alma, né? Então, doutora Cláudia, o que levou você a escolher a psicologia como caminho profissional? Na verdade, eu sempre tive muita habilidade, por incrível que pareça, eu digo por incrível que pareça, porque a habilidade em lidar com o ser humano, hoje em dia é uma das coisas que as pessoas mais discutem, não é? Mas eu sempre tive essa habilidade em lidar com o ser humano. Antes de ser psicóloga, eu era professora, eu era do setor educacional, e até minha forma de dar a aula já era diferenciada. Eu costumava reunir os alunos, antes conversava com ele, trazia experiências de vida, histórias de vida, para que eu fazia questão de primeiro elevar o ânimo deles, para que a partir dali eles pudessem sentir o prazer em assistir a minha disciplina, né? Então, mas eu sempre, desde a adolescência, eu sempre tinha a ideia, era dentro da minha ideia, assim, eu queria ou jornalismo ou psicologia. Era uma das duas profissões que eu queria muito abraçar. Porém, em nossa época, tudo era um pouquinho mais difícil. A gente da cidade do interior, esses cursos só existiam na cidade de Recife, então nossos pais, não eram todos os pais que tinham condição de colocar o filho para morar em Recife e ter que estudar. E assim era a condição dos meus. E aí, certo dia, eu já estava casada, né? Quando eu terminei, só corrigindo, eu terminei o magistério aos 16 anos de idade, eu sempre gostei muito de estudar, e eu não queria parar de estudar, né? Então, eu digo, eu tenho que fazer alguma coisa, parar de estudar eu não vou fazer faculdade, vou fazer na UPE, em Nazaré da Mata. E eu dizia, qual é o curso que eu vou fazer em Nazaré? Né? Ficava na dúvida, acho que vou fazer letras, acho que vou fazer geografia, porque tem um pouco a ver com jornalismo. Mas aí, quando foi um certo dia, naquele período em que Chico Mendes foi assassinado, estava toda aquela revolução no Brasil, e aí certo dia eu estava na cidade de Limoeiro e passou um rapaz por mim, eu lembro muito disso, eu tenho isso bem gravado na minha mente, ele com uma camisa bem interessante que dizia assim, chega de meio ambiente. Aí eu olhei e digo, caraca, como é isso, chega de meio ambiente, se nós estamos aí lutando pelo meio ambiente, né, querendo o meio ambiente. Quando ele passa por mim, que eu olho para a camisa dele, aí a parte de trás tinha, precisamos do ambiente inteiro, biologia. Eu digo, caraca, vou fazer biologia. E aí foi onde eu fiz meu primeiro curso universitário, que foi Ciências Biológicas com habilitação em Biologia. A partir daí comecei a lecionar. Mas o desejo, né, quando nós temos um sonho, um objetivo, ele sempre fica ali falando dentro da gente, mesmo que a gente nunca realize, mas ele sempre vai falar. É por isso que eu digo a vocês, aproveite os sonhos, aproveite os projetos de vida e lute para realizar, porque eles sempre irão estar ali incomodando enquanto não forem realizados. Então, certo dia, já aos 35 anos de idade, passou-se o tempo, casei, tive filhos, lecionava. Então, eu estava fazendo o café da manhã e de repente passa uma propaganda sobre vestibular. E tinha um curso de psicologia. Eu disse, gente, vou fazer meu curso de psicologia agora. É tempo, agora eu posso fazer. E aí fiz minha inscrição, passei e comecei.
Então eu ia e vinha todos os dias, né? Saía de casa de 5 da tarde, só chegava de meia-noite, meia-noite e meia, já com 2 filhos, casa. Durante o dia eu dava aula, à noite era faculdade. Foram 5 longos anos, mas foi uma das maiores e melhores decisões que eu tomei na minha vida, que foi de abraçar a psicologia, porque verdadeiramente é a ciência do comportamento humano. E eu digo que eu tenho um casamento com ela. Sou casada com a psicologia. Com certeza, com certeza. E me fale sobre ansiedade e depressão, que são, podemos dizer que são os males do século, e o porquê. Na verdade, hoje, essas duas patologias, elas estão dentro dessa nomenclatura, né? São os males do século. Por quê? Angelina, o nosso sistema nervoso, ele não é preparado. O nosso sistema nervoso, ele não é preparado para toda essa dimensão que está aí, né? O nosso sistema nervoso, qual é a função do nosso sistema nervoso? É de adaptação ao meio. Todos os nossos sistemas, eles têm uma função em nós. O sistema circulatório tem sua função, o sistema ósseo tem sua função, todo sistema tem sua função. Mas o sistema nervoso, a função dele é de adaptação ao meio. É ele que faz a interação entre nosso corpo e o ambiente. E essa interação entre mente, corpo e ambiente está uma relação, se você parar para analisar, infelizmente, atualmente, muito adoecida. Porque tudo é para ontem, tudo é para antes de ontem, tudo é para meta, tudo é acelerado. Se você vai exercer uma função, você já começa a exercer essa função com autocobrança, porque o sistema quer que você dê sempre o melhor, o melhor, o melhor e o melhor. Não que a gente não deva oferecer o nosso melhor, porque eu costumo dizer que o nosso Cristo, como uma genuína cristã que sou, e aqui em meio aos nossos discursos vocês também vão me ouvir falar muito em saúde espiritual, que é uma das principais saúdes. Sem a saúde espiritual, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física, a saúde social, a saúde familiar, ela cai. Então, o que é que acontece? O nosso próprio Cristo já disse, tudo que vier em tuas mãos para fazer, faça bem feito. Então, nós temos, né? Nós temos uma total condição de fazer bem feito. Agora, a autoexigência, o exagero, aquela ideia que os coachings nos trazem, eu sempre falo isso, que é para a defesa do nosso próprio povo, dê o seu máximo, vá além do limite, faça além, faça além, faça além. Na verdade, isso é adoecedor, porque o nosso sistema nervoso ele tem um limite e nós precisamos aprender a respeitar o limite do nosso sistema nervoso. Porém, a nossa humanidade não está respeitando. E tanto a ansiedade como a depressão são adoecimentos do sistema nervoso, são adoecimentos da mente. Então, quando essa mente acelera e automaticamente acelera esse cérebro, então surge esse desequilíbrio químico, um desequilíbrio hormonal, e com isso nós perdemos qualidade de vida e aí se instala a alteração dessas patologias, porque eu costumo dizer que é real, ansiedade todos nós temos. A ansiedade é um estado emocional, como outro qualquer. Do mesmo jeito que nós temos alegria, tristeza, medo, raiva, nós temos esperança, desesperança, nós temos ansiedade. Ela está dentro do rol das emoções. Agora, como toda emoção, ela precisa ser vivida em equilíbrio. Então, com isso, verdadeiramente, essa forma de viver está acelerando o sistema nervoso humano. E com isso, nós estamos tendo aí esse surto, vamos dizer, de transtorno de ansiedade e de transtorno de humor. Tá vendo? Quanta reflexão, sábias palavras e muita ciência. Muito estudo para dar uma resposta como você nos deu agora. E como é que a gente identifica que é a hora de procurar ajuda psicológica? Boa pergunta. Vamos lá. Na verdade, eu sempre digo que nós precisaríamos sempre cuidar da nossa mente, né? Porque procurar um profissional da saúde mental, isso é fundamental para a nossa vida. Nós brasileiros precisamos mudar o nosso hábito, porque nós temos o hábito de tratar a doença. A gente deveria
tentar começar a mudar isso. A gente precisa tratar a saúde. A gente precisa cuidar da saúde para que a gente não perca. E se a doença em algum momento chegar por um declínio normal da vida, ela não venha com tanta intensidade. Primeira questão, a gente precisa aprender a mudar esse hábito, cuidar da nossa saúde, né? E quando é que eu preciso procurar um profissional da saúde mental? Quando eu perceber que o meu estilo de vida, ele está me incomodando. Quando eu perceber que eu não estou conseguindo me adaptar ao meu trabalho, me adaptar às condições de minha família, me adaptar, eu não estou conseguindo me relacionar com a minha própria vida, com o meu próprio eu, porque nós precisamos aprender a desenvolver um bom relacionamento conosco e um bom relacionamento com o outro, porque isso é a base fundamental do bem viver. A partir daí, um bom relacionamento com tudo que fazemos. Quando você perceber que você já está nesse desencontro da sua vida, quando você perceber, aí você vai deixando isso passar, vai deixando, não, isso é besteira, porque o grande mal é esse, quando o estado emocional, ele acusa adoecimento, mas você vai deixando para trás, vai dizer, não, isso aqui eu resolvo, porque o ser humano, ele é palpável, ele só quer cuidar daquilo que ele vê, daquilo que ele toca, mas aquilo que ele sente, ele não quer cuidar, e é justamente o que sente que mais adoece, porque no que você vai guardando, guardando, guardando. E quando a boca cala, o corpo fala, então é preciso trazer, né? Então, quando eu perceber que o meu corpo também já está falando, sintomas, vamos lá para sintomas, né? Tremor nas pernas, tremor nas mãos, tremor por todo o corpo, incapacidade de relaxar, sensação de sufocação, dificuldade para respirar, coração acelerado, dificuldade para exercer as funções laborais do dia a dia, dificuldade para dormir, dificuldade com a alimentação, seja em excesso alimentar ou em escassez alimentar, suor não devido a esse calor do tempo, mas de repente vir um grande suor, um misto de calafrio, a mente em estado de alerta o tempo inteiro, você não para de pensar por um segundo, né? Então, quando você começa a sentir esses sintomas, e junto com isso um incômodo sobre a vida, um desânimo, uma apatia, nisso aí já passou da hora de procurar o profissional. Já passou da hora, então já é um estado de urgência, já é para procurar. Então, assim, mais um conselho que eu dou para vocês que estão em casa nos ouvindo nesse momento. Cuide da saúde de vocês. O profissional da psicologia, o profissional da psiquiatria, não é para aquele discurso popular que diz, eu não estou doido. Né? Isso não existe, minha gente. O profissional da psicologia, o profissional da psiquiatria, são profissionais para cuidar da saúde mental. Nós, infelizmente, hoje em dia, cuidamos do adoecimento mental, que ainda bem que tem os profissionais para cuidar do adoecimento mental, mas nós só adoecemos mentalmente porque nós não cuidamos da nossa saúde mental. Então, cuide da sua saúde mental. Você que se diz estar bem, que está em equilíbrio da vida, ótimo. Então, foque em treinar a sua saúde mental, cuidar da sua saúde mental, zelar por ela. Pesquise, vá em busca de informações, procure psicólogos para você ter suas conversas do dia a dia mesmo. Você não precisa procurar um psicólogo para falar sobre seus problemas. Você também pode procurar um psicólogo para conversar sobre você, sobre quem você é, sobre a pessoa que você é, para conversar coisas boas sobre você e para você se autodescobrir, para você formular essa relação entre você e você mesmo. Porém, se você já estiver dentro de todas aquelas características que eu lhe informei, procure sim, o mais rápido possível, um profissional, porque a saúde mental importa, Angelina. Estamos em Janeiro Branco, né? Que é o mês da saúde mental. Isso mesmo. Olha, a nossa conversa aqui, o nosso bate-papo é muito, muito importante, viu? Depois você volta o vídeo e vai anotando aí, vê se você já está sentindo um desses sintomas. Quanta informação aí para a gente refletir, viu? Inclusive, no finalzinho, nós vamos dizer para você que está em casa aí, já pegue logo um papelzinho, pegue uma caneta, porque no final nós estaremos aqui dando dicas para você anotar passos para você construir uma boa saúde mental. Olha que beleza. Qual é, na sua visão, o maior desafio para o sujeito contemporâneo à luz da psicologia?
Olha, Angelina, eu vou falar da minha visão. Eu vejo muitos desafios. Muitos desafios. E eu vou ser muito sincera, de repente até minha palavra, meu comentário, assim, minha ideia pode até chocar um pouco, mas um dos meus maiores receios hoje é esse convívio do ser humano com a máquina, sabe? Esse é um dos meus grandes receios, porque não é a máquina, nós não estamos aqui à mercê da máquina, não é para isso, a máquina é para nos servir, não nós estarmos servindo a máquina. E eu vejo que isso hoje é um dos grandes desafios. As pessoas, elas estão muito dependentes, porque a tecnologia facilita a nossa vida e ela é importante, mas ela tem que estar a nosso favor, a nosso serviço, não nós a serviço da máquina. A partir do momento em que eu me vejo dominada por um celular, dependente de uma rede social, dependente de uma inteligência artificial, não quero mais produzir porque eu boto lá algumas ideias e já traz para mim tudo produzido. Isso me causa um impacto porque o nosso cérebro, ele é um órgão que a gente precisa cuidar dele. Do jeito que você se preocupa em cuidar do seu coração, do seu rins, do seu fígado, da sua bexiga, do útero, do ovário, de todos os órgãos, você precisa entender que você precisa cuidar do seu cérebro. Que você precisa entender que você tem um cérebro, que é um órgão que traz toda uma dinâmica de construção emocional, de construção de comportamento, de construção de movimento para a vida. É nele onde está a origem da inteligência, a origem do pensar, a origem do articular, a origem da resolução de problemas, ou seja, a origem de toda a nossa subsistência no dia a dia. Como eu disse, a função do sistema nervoso é de adaptação ao meio. Mas a partir do momento que você começa a anular o seu cérebro, você começa a fazer com que ele pense menos, com que ele haja menos. Então ele também vai aceitando isso. É o que a gente chama do procrastinar, a gente chama do se acomodar, é o que a gente chama de ficar inerte. Então, assim, precisamos ter cuidado com isso, esse desafio da nossa articulação com a máquina. Vamos sim usar a máquina, vamos sim usar a tecnologia, afinal de contas, nós hoje estamos vivendo uma era muito importante. Saímos do século XX, porque nós somos pessoas do século XX, nós somos do século passado, não é? E estamos aqui já no novo século, XXI. Então estamos passando por uma transição. Eu acho a nossa fase de vida extremamente importante, né? Que muitas vezes eu digo assim, caramba, eu sou do século passado. Então, nós nascemos na era industrial, certo? Nascemos na era industrial, em que na era industrial, veja que tudo era mais lento, tudo era mais devagar, mas os cérebros pensavam constantemente. A gente lembra que a gente estudava e a gente, para fazer um trabalho na escola, a gente tinha que ir para a biblioteca, a gente tinha que pegar livros, a gente tinha que ler, a gente tinha que pesquisar, a gente fazia um resumo daquilo que a gente lia. Depois, quando chegava em casa, era que pegava um papel pautado, tudo mais. Tudo bem, naquela época era aquilo. Hoje, tudo bem, evoluiu. Estamos hoje na era da tecnologia. Então, saímos da era industrial, estamos na era da tecnologia, saímos do século XX, estamos no século XXI. Eu estou falando da nossa geração aqui, né? E aí, o impacto que nos causa hoje, com todo esse avanço, é muito forte. Mas como nós saímos de uma era em que tudo era mais leve, mais lento, então a gente consegue equilibrar a situação, a gente consegue comparar. E aí a gente vê que hoje os cérebros, eu olho para as pessoas e hoje eu vejo os cérebros muito mais acelerados. Veja que as pessoas, elas falam mais acelerado, elas andam mais acelerado. Sabe uma coisa que eu digo que a psicologia nunca sai da gente em nenhum momento. E eu ando pelas ruas, o olhar clínico não sai, né? E uma das coisas que me deixa preocupada é que eu olho e vejo muitas pessoas andando ou cabisbaixas, ou andando com uma forma muito apressada e automaticamente o rosto é aquele rosto de uma expressão ansiosa, de uma expressão muito agitada, né? Então dificilmente você vê uma pessoa mais branda, mais leve. Então a gente precisa ter cuidado com isso, sabe? A gente precisa ter muito cuidado com isso, a gente precisa, vamos usar sim a tecnologia, vamos usar a máquina sim,
Vamos usar a inteligência artificial sim, mas não poderemos deixar de abrir mão da inteligência pessoal. Eu sou extremamente a favor da inteligência pessoal. Eu sou extremamente a favor daquela ideia de que, se eu sei, eu vou fazer. Se eu não sei, eu peço ajuda aos universitários, eu peço ajuda às máquinas, mas se eu sei, eu vou fazer. Eu não abro mão disso. Tanto é que você vê, quando vocês chegaram aqui, a primeira coisa que viram foram livros, né? Eu amo ler, eu amo livros, eu não abro mão disso nunca na minha vida. Então, assim, eu acho que hoje esse é um dos maiores desafios da sociedade. E o conselho que eu dou é: sejam humanamente humanos. Vivam essa humanidade que Deus nos deu. De amar ao próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a nós mesmos, de termos essa relação de amor fraterno entre a humanidade, que isso nós vamos falar dentro da psicologia da felicidade, que é a neurociência da felicidade. Então, assim, vamos lutar por nossa vida, porque viver vale muito a pena. Minha gente, olha que entrevista, hein? É de tirar o fôlego. O que representa o inconsciente na vida cotidiana de uma pessoa? Na verdade, essa área traz aí um pouco da psicanálise, que dentro da neuropsicologia nós abordamos um pouco dessa teoria do inconsciente, mas nós trazemos mais para uma condição do pré-consciente e da consciência mesmo racional. Mas vamos trazer um pouco dessa condição, desse inconsciente para a humanidade hoje em dia. Uma coisa que eu falo muito é o inconsciente coletivo, sabe, Angelina? Que às vezes eu vejo isso como uma dificuldade para a sociedade, em alguns pontos em que aquilo que eu acredito, eu publico. E no que eu publico, todo mundo passa a acreditar naquilo que eu estou dizendo. Então, eu trago a minha informação, consciente ou inconsciente, e o que eu chamo do inconsciente coletivo. E aí eu jogo essa informação, e todos vão em torno, se identificam com a minha informação e vão em busca dessa informação. Na verdade, todos nós temos uma história, na verdade, todos nós temos um passado, na verdade, todos nós temos as nossas informações genéticas, temos as nossas informações do que construímos em torno da nossa vida. E essas informações, muitas vezes, elas ficam jogadas lá atrás, dentro da gente, que a gente nem sabe que tem, mas que às vezes vem às vezes em forma de uma raiva, vem às vezes em forma de uma revolta. Aquela velha história que a gente diz assim: eita, eu falei sem pensar, não é? Na verdade, não é que falou sem pensar. A ideia racional é até de que falou sem pensar, mas dentro lá da mente estava guardadinho aquela opinião sobre aquela situação. A gente precisa aprender a pensar, a gente precisa aprender a entender que nossa mente humana, ela tanto possui pensamentos positivos como negativos, e nós precisamos aprender a identificar os nossos pensamentos negativos para que a gente possa observar qual o mal que ele está nos trazendo. Porque hoje também, Angelina, uma das formas do adoecimento e até mesmo do desenvolvimento do transtorno de ansiedade, do desenvolvimento do transtorno do humor, né, da depressão, é que nós estamos também pensando muito errado. Então, se alguém chega e diz assim, Maria falou mal de Júlia, né? E aí Júlia já internaliza aquilo como uma maldade, mas ela não procura ver se realmente foi, se não foi, se é verdade, se não é verdade, o porquê que Maria falou, o que é que está acontecendo, ela não raciocina, mas aí ela de imediato já toma aquilo como uma ira, e já toma como uma raiva. Então veja que um pensamento negativo já trouxe um estado emocional negativo e, consequentemente, comportamentos negativos. Então Júlia vai lá e toma a frente com Maria e começa uma discussão. A gente precisa aprender a educar os nossos comportamentos, precisamos aprender a educar os nossos pensamentos. Por isso que eu disse para vocês no início aqui da entrevista, a vida espiritual é fundamental, porque através da nossa vida espiritual nós poderemos encontrar verdadeiramente a paz e o equilíbrio que a gente precisa para que a gente possa viver a nossa vida mental. Porque eu sempre digo, existem coisas que a ciência resolve, mas existem coisas que só a espiritualidade resolve, e a gente precisa aprender a ter esse discernimento. Gente, olha aí, tá vendo?
Vão anotando, viu? Vão anotando e depois vocês voltam esse vídeo para ir, sabe, anotando bem direitinho para guardar essas informações, porque é coisa muito preciosa, isso é um tesouro, hein? Doutora Cláudia, qual a importância da vida intrapessoal para a psicologia? Perfeito, Angelina, essa sua pergunta foi maravilhosa. Eu amo falar sobre esse tema. São dois temas que eu gosto de abordar muito. É a vida intrapessoal e a vida interpessoal, que eu já vou trazer aí uma diferença. A relação intrapessoal... Era isso que, licença, não é querendo lhe atrapalhar, então é justamente isso que onde casa a outra pergunta que eu iria lhe fazer, que é a interpessoal. Aí eu queria que você nos falasse sobre a importância dessas duas, a intrapessoal e a interpessoal. Para a psicologia. Para a psicologia. Vamos lá. Então, veja só. O que é uma relação intrapessoal, né? Essa vida intrapessoal? É a capacidade que eu preciso desenvolver, isso a gente precisa desenvolver para a gente ter qualidade de vida. Que eu preciso desenvolver de ter uma boa relação comigo mesma. Eu preciso ter uma boa relação comigo. Eu preciso cuidar de mim. Eu preciso me amar. Eu preciso desenvolver por mim um autorrespeito, uma autovalorização, um autocuidado. Eu preciso me conhecer. Então, isso é relação intrapessoal. Eu preciso aprender a lidar comigo. Coisas que, assim, também me assustam, porque poucas pessoas fazem isso, não é? Geralmente você vê muito, sempre se preocupa com todo mundo, principalmente nós mulheres. Que detalhe, né? Eu quero frisar aqui que uma das minhas especialidades também é em saúde mental da mulher, por isso que o meu atendimento é mais voltado para o universo feminino, né? Porque depois, até no finalzinho, se você me permitir, eu quero encerrar trazendo uma mensagem para as mulheres dessa importância da saúde mental para elas e o porquê. Então, nós mulheres, nós somos muito sensíveis. Então, principalmente eu digo para a mulher, você ter uma boa relação com você mesma é de extrema importância, porque a mulher tem esse hábito de querer cuidar de tudo e de todos, de fazer por tudo e por todos, mas esquece dela. E não é que você não vá cuidar dos outros. Nós estamos aqui para isso. O amor fraterno, o amor filos, o amor do cuidado, o zelar, está dentro de nós para isso, para que a gente possa cuidar do outro. Mas o amor próprio, ele também existe. E esse amor próprio, ele precisa ser vivido. E é nesse amor próprio que você deverá desenvolver os pilares da autocompaixão, que é a capacidade de você cuidar de você no seu momento de sofrimento. Eu sempre costumo frisar, autocompaixão não é autopiedade, tá, gente? A psicologia não bebe da fonte da autopiedade. Mas a autocompaixão, que é a capacidade de você cuidar de você no seu momento de sofrimento, o autocuidado, que o autocuidado envolve todas as saúdes, né? A saúde espiritual, a saúde mental, a saúde emocional, a saúde física. Eu também envolvo a saúde social, saúde familiar, saúde financeira, né? Então, esse autocuidado é necessário, essa autovalorização, essa autoestima, a melhora dessa autoestima, porque as pessoas, muitas vezes a sociedade nos traz a ideia da autoestima como a capacidade de eu estar sempre bonita, de eu estar sempre muito bem, ou bonito, ou muito bem, ou maravilhoso, né, com o campo externo. Mas não, a autoestima, ela é a capacidade que você precisa desenvolver de aprender a valorizar quem você é e cuidar de quem você é. E ela traz isso dentro do nosso campo interno, tá? E é claro, se internamente você está bem, então externamente você também irá se cuidar, né? Então, essa relação intrapessoal é isso. E aí eu faço uma pergunta para você que está aí em casa. Faça uma análise. Como está a sua relação com você mesma? Você tem cuidado de você? Como está a sua relação com você mesmo? Você tem cuidado de você? Você tem lutado por você? Você tem tido mais cuidado com esse autocuidado? Com a sua hora de dormir, com a sua alimentação, com a sua forma de vestir, com a sua forma de ser na vida? Porque autocuidado, muitas vezes nós falamos que está relacionado só à saúde, né? A saúde fisiológica. Não, autocuidado para a psicologia abrange tudo. Não só a saúde fisiológica, mas também a forma como você se comporta, a forma como você fala,
Porque você sabia que até a sua atuação, a sua expressão, isso é uma forma de autocuidado? Por exemplo, quando eu falo muito agressivamente, quando eu falo muito alto, quando eu falo, sabe, querendo mostrar a razão, nesse momento eu não estou tendo cuidado comigo, porque eu estou elevando o nível de cortisol, eu estou elevando a adrenalina, eu estou elevando tanta coisa no meu sistema nervoso que está me deixando agitado, afobado. Isso é mal para a saúde do meu sistema nervoso. Então, autocuidado também é a forma como a gente se comporta, como a gente fala. Autocuidado é o que a gente faz da vida da gente também. Então, saúde intrapessoal, relação intrapessoal, vida intrapessoal é a capacidade que você tem de lidar com você mesmo. E a vida interpessoal é a capacidade que nós temos de lidar com o outro, que esse aí é um grande desafio, que infelizmente hoje a gente observa as pessoas menos pacientes, né? As pessoas estão mais impacientes, que isso é uma falta de autocuidado, você não cuidar da sua paciência e da sua tolerância é uma falta de autocuidado. E essa impaciência, essa intolerância, essa baixa tolerância à frustração, que faz com que você desconte no outro, brigue com o outro. A gente vê aí famílias entre si discutindo, agressivas, não é? Então, assim, a relação interpessoal, que é a capacidade de lidar com o outro, Angelina, ela abraça 3 grandes pilares. Que esses pilares têm que ser práticos. Primeiro que tudo, empatia. Eu preciso aprender a me colocar no lugar do outro. Eu preciso aprender por que o outro está se comportando daquele jeito. Para você, marido, para você, esposa, para você, filho, você, pai, você, mãe. Se um de vocês em casa não estiver muito bem, estiver um pouco estressado, agressivo, os demais, olhe e pense e reflita, por que será que ele está assim? Por que será que ela está assim? Ao invés de bater de frente, de xingar, de dizer coisas, não, se aproxime, chegue junto, converse. Olha, eu estou percebendo que você está meio estranho ou meio estranha, você está meio estressado, o que está acontecendo? Eu posso te ajudar em alguma coisa? Então, a capacidade de se colocar no lugar do outro, isso é fundamental, e isso é um treino do dia a dia. Isso está dentro da boa relação interpessoal, que é a capacidade de lidar com o outro. Um outro grande pilar, aceitação incondicional. Eu preciso aprender a aceitar o outro como ele é. Eu posso até não concordar, mas eu também não vou xingar por causa disso. Não é meu direito xingar. Não é meu direito agredir o outro, porque eu não aceito a forma como ele é. Mas eu preciso entender que o outro é o outro e que eu sou eu. Ah, mas se esse outro for um filho meu, que eu não consigo aceitar o jeito como ele é. Use a empatia. Procure olhar para esse filho, por que é que ele está se comportando desse jeito? Se aproxime dele. Tente entender o que está acontecendo na mente e no universo dele. A mesma coisa para um esposo, para uma esposa, a mesma coisa para filhos e pais também, né? Então, no trabalho também, né? Ah, por que a gente também vê hoje um nível de burnout tão grande em profissionais? Mas também a gente, quando vai ali para aquele grupo a equipe profissional, é muita discórdia, é muito burburinho. A equipe profissional onde você trabalha também é necessário, por isso que eu chamo a atenção dos gestores, para olhar para as suas equipes, para cuidar das suas equipes, para cuidar da saúde interpessoal dessa equipe. Isso é fundamental. A empatia, a aceitação e, por último, a autenticidade. Precisamos ser verdadeiros. Se você tem algo contra alguém, vá até a pessoa, converse com ela empaticamente, tente desatar esse nó. Mas não fique de mimimi, não fique de disse-me-disse, não fique de cara feia. Isso é meninice. Nós somos adultos, a gente precisa aprender a se comportar como adulto. Somos seres da inteligência humana. Deus nos deu a capacidade da inteligência, da sabedoria e do discernimento. Vamos usar isso, gente. Aí, às vezes, não, Deus tem que fazer. Não, Deus faz o impossível. O possível é com a gente, porque Ele já nos deu. Angelina, o corpo humano, ele é tão perfeito, que eu vou lhe dizer 2 coisas. Quanto mais eu estudo o cérebro humano, quanto mais eu estudo o corpo humano, quanto mais eu estudo a vida humana, mais eu adoro a Deus, porque é muita perfeição. E quanto mais eu entendo a ciência, mais a minha fé aumenta. Porque só mesmo um Deus poderoso
para promover tudo isso. Agora, pena que nós utilizamos muito pouco de quem somos. Então, essa é a função da relação interpessoal. É de que a gente procure trabalhar nossa empatia, nossa aceitação, sermos autênticos nas relações, sermos verdadeiros e a intrapessoal cuidarmos de nós. Então, vamos, a partir de hoje, começar a treinar isso. Cláudia, eu não sei o que fazer. Pesquisa. Vai lá. Nessa hora, a máquina e a tecnologia nos ajuda. Vai lá, pesquisa. O que é uma relação intrapessoal e como desenvolvê-la? O que é uma relação interpessoal, como desenvolvê-la? Usa a tecnologia a teu favor. Garanto que é muito melhor do que estar ali fuscando rede social. Muito bem. Olhe, é muita dica e muita sabedoria. E me fale, o que a ciência da felicidade traz sobre essas relações? Eita, Angelina, agora você pegou no meu ponto fraco. Ciência da felicidade. Eu digo ponto fraco porque é uma das coisas que eu mais gosto de falar na minha vida. Inclusive, não é a Angelina que vai me convidar, sou eu que vou convidar a Angelina para a gente fazer uma parte 2 dessa entrevista só falando sobre felicidade e paz interior. A ciência da felicidade, ela é nova, né? Ela é engajada dentro da psicologia positiva. A psicologia positiva é um ramo da psicologia que ela é muito recente. É a área da psicologia que trabalha com o crescimento humano. Porque a psicologia tradicional, ela foca mais para o campo do tratamento da saúde mental. A psicologia positiva, ela trata dos poderes pessoais que existem dentro de nós, das capacidades que nós temos. Porque do mesmo jeito que nós temos a capacidade de adoecer, né, mas a gente também tem a capacidade de sobreviver. Freud, lá no seu universo, dentro da psicanálise, ele já falava sobre pulsão de vida e pulsão de morte, né? Então nós temos essa pulsão de vida muito forte dentro da gente e a gente precisa trazer. Com o avanço da neurociência, que graças a Deus a neurociência é uma área que ajuda demais o cérebro, tem descoberto muita coisa sobre o cérebro e olhe que ela diz que ainda tem muito o que descobrir, mas até agora o que ela vem descobrindo é surreal, assim. O nosso cérebro, eu sou apaixonada por ele. Eu digo que eu tenho um caso de amor com o meu cérebro. Então, o que acontece? Com o avanço da ciência da felicidade, da neurociência, então a neurociência também ela foi buscando entender o que é essa felicidade, o que é essa paz, o que é esse otimismo, o que é essa coragem, essa determinação, essa resiliência, que tudo são forças e poderes internos que nós temos e que a gente precisa usar no dia a dia. Percebe que a gente usa pouco? A gente usa muito pouco. A gente, no dia a dia, a gente murmura, a gente reclama, a gente só olha para o lado negativo das coisas. Veja como a gente usa mal o cérebro da gente, né? Veja como a gente usa mal. É mais fácil a gente passar o dia reclamando do calor, reclamando do trabalho porque é muito, reclamando de casa porque vai lavar louça. Aí eu digo assim, gente, até na hora de lavar louça a gente deve agradecer, porque só lava louça porque tem comida dentro de casa. Verdade. A gente só lava louça porque tem comida dentro de casa. Verdade. Sujou a louça por quê? Porque a gente comeu, a gente se alimentou. A gratidão então, louvado seja. A gratidão é um dos maiores poderes mentais que existem, inclusive dentro da terapia cognitiva comportamental, nós temos uma técnica que é para trabalhar todos os dias a gratidão com o paciente. Porque cientificamente já é comprovada que a gratidão, ela muda a forma da mente interpretar a nós, a vida e ao outro. E aí a gente vai para a palavra do Senhor que diz, né, que a gratidão é um dos maiores atos que agrada a Deus. Né? Veja, né? O que a ciência traz, por isso que a minha fé aumentou muito mais, porque o que a ciência traz agora, a palavra do Senhor já nos traz, né, há séculos e séculos e séculos. Então, gente, e essa ciência da felicidade, né? Eu vou deixar para vocês uma dica aí. A felicidade, segundo a ciência da felicidade, e eu acredito piamente, felicidade, paz, amor, coragem, determinação, resiliência, gratidão, são forças que existem dentro da gente.
são pilares que estão ali. A gente usando ou não usando, eles estão ali. A psicologia humanista, ela diz que todos nós, seres humanos, ela até nos compara a brotos de batata. Ela diz que nós somos a psicologia humanista, né? Através de Carl Rogers, um dos grandes psicólogos humanistas. Ele diz que nós somos como brotos de batata. Uma batata, se você pega, esquece uma batata dentro da geladeira, uma batata cai em qualquer local, com o tempo ela vai saindo os brotinhos e aquele brotinho vai saindo em busca da luz do sol, né? Então, esse psicólogo, ele comparou a nossa personalidade, o nosso desenvolvimento humano com esse broto de batata. Ele diz que onde a gente estiver, dentro de nós existe essa capacidade que ele chama de tendência ao crescimento ou tendência atualizante, que ele diz que a gente pode usar essa capacidade pode aflorar dentro da gente, porque está dentro da gente. Agora, para isso, a gente precisa fazer por onde? Assim como o broto de batata sai em busca da luz do sol, que é para ele se manifestar, né? A gente precisa fazer por onde? Esses brotos dentro da gente se manifestar. Isso independente do ambiente. O ambiente influencia. O ambiente influencia. Por isso que hoje, uma das coisas que eu não atendo mais família, né? Mas sempre quando eu atendo pessoas, ou quando me procuram para tirar dúvidas, eu digo olha, cuidem do ambiente. Cuide dessa relação ambiental, dessa relação interpessoal, 3 relações, a relação intrapessoal, a interpessoal e a ambiental. Isso tem que estar bem. Isso tem que estar bem. Tem coisa melhor do que você entrar dentro da sua casa e sentir sua casa em paz, tranquila, harmoniosa. Isso é maravilhoso. Você já pensou você ter sua casa sempre organizada para você se sentir em paz, se sentir bem? Seus filhos chegarem dentro da sua casa, alguém da sua família, ou um colega seu, um vizinho, tá aquela tranquilidade, aquele equilíbrio dentro, né? E filhos que crescem em lares estruturados, a tendência é que eles sejam cada vez mais estruturados. Lares desestruturados desestruturam aqueles filhos também, né? Então, assim, só que o lar influencia, o ambiente influencia, mas mesmo assim, isso está dentro de você. Então, a partir do momento que você desperta, não, peraí, tem tudo isso aqui ao meu redor, mas eu não quero seguir isso. Eu quero seguir o bem. Eu quero ser uma pessoa diferente. Eu quero ter paz. Eu quero viver a minha paz. Então, é possível você viver a sua paz. E aí, a psicologia da felicidade, a psicologia positiva ou a neurociência da felicidade, ela diz o seguinte, que existem 2 tipos de felicidade. Existe a felicidade eudaimônica, que é aquela que vem de dentro para fora. É aquela que, independente de qualquer coisa, você olha e diz assim, eu sou feliz. Por que, Angelina, você é feliz? Porque eu sou grata. Eu sou grata pela minha vida, eu sou grata pelo ar que eu respiro, eu sou grata porque eu tenho meu corpo, que eu posso me movimentar, eu tenho uma vida, eu posso falar, eu posso ouvir, eu posso ver, eu tenho um mecanismo de sobrevivência, então eu sou feliz. Mas, Angelina, tu estás passando por um baita de um problema, mulher, e mesmo com esse problema, tu estás me dizendo que tu és feliz, aí você olha e diz, sou feliz, porque esse problema não é maior do que a minha vida. Mas a minha vida é quem comanda esse problema. Então veja que visão. Nessa visão existe a felicidade eudaimônica, porque aí dentro tem a gratidão também. E aí onde eu digo você, por isso a necessidade da vida espiritual, porque a fé, ela dá uma enguinada em tudo isso. É diferente de eu chegar para você e dizer, e aí, Angelina, tá tudo bem? Eu olho para você, vejo, ok aqui, mas eu chego e digo, e aí, Angelina, tá tudo bem? Tá nada, Cláudia. Minha vida é uma agonia, minha vida, olha, tem hora que eu não sei nem para que eu tô vivendo nesse mundo. Por que, Angelina? A vida é muito ruim, as pessoas com quem eu vivo são difíceis, no meu trabalho é tudo difícil, a coisa é tudo difícil, é muito ruim a vida. Aí veja a diferença. Nessa hora, você não está olhando para você. Você não está olhando para o que você tem de bom. Você está olhando para as questões externas que são ruins.
E o que é que eu quero trazer com isso? Lembra que eu falei da felicidade eudaimônica, que é aquela que vem de dentro para fora. E existe a felicidade hedônia, que é aquela que vem de fora, que está nas coisas que eu conquisto, nas coisas que eu compro. Essa hedônia, ela é passageira. Aí por isso que muitas vezes eu fico logo descontente. Então, se eu dou mais valor ao que eu tenho e ao que eu faço do que a mim mesma, é claro que a minha felicidade vai ser incompleta. Porque cada vez que isso aqui fora de mim me trouxer uma decepção, uma desilusão, algo de errado, eu vou me desconcentrar. Mas a partir do momento que eu olho para mim e digo, tenho tudo isso aqui, mas sou eu que governo tudo isso, sou eu que comando, eu sou acima de tudo isso, e não é o que vem de fora que me governa. Então, quando eu faço isso, a felicidade verdadeira, ela rejuvenesce, né? Então, a gente precisa entender que a paz, ela existe, e a gente pode viver essa paz, sim, mesmo em meio ao caos. A felicidade, ela existe. A resiliência, ela existe, que é a capacidade. Você quer uma forma de você aprender a ter paz e felicidade? A partir de hoje, diante de todos os seus problemas, diante de todas as suas dificuldades, olhe para o problema, olhe para a dificuldade e pergunte: o que é que eu aprendo com isso? Que eu me torno melhor do que o que eu sou hoje. E a coragem e a determinação para enfrentar as dificuldades e fazer a vida acontecer. Jesus nos disse isso, que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos ânimo sobre as aflições. Então, o que é ânimo? Quando você vai para a origem da palavra ânimo, você encontra lá que ânimo são bons pensamentos e um estado emocional solidificado. Agora, uma pergunta diante do que você está nos trazendo. Como é que a pessoa está ali com aquele pensamento negativo, ultra negativo, digamos assim, né? Como é que ela consegue, ela desperta, né, para tirar aqueles pensamentos negativos e começar a fluir o pensamento positivo na mente daquela pessoa? Nos dê essa dica. Agora, vou dar a dica agora mesmo. Porque eu acho que todo mundo tem aquele momento que chega, né, sempre aquele zum, sabe, do mau pensamento, que nos leva a fazer muita coisa que a gente nem imagina, e aquilo ali vai criando, vai alimentando, é como um bicho ruim, que está ali se alimentando e todo dia vem aqueles pensamentos ruins. Nos dê essa dica. Agora mesmo. Veja só, lembra que durante o nosso momento aqui, eu falei que nós precisamos aprender como nossa mente funciona, porque ela possui pensamentos positivos e negativos. Isso que você falou é muito verdadeiro. Todos nós, em nosso dia a dia, em algum momento virá um pensamento negativo. Não existe ser humano que em algum momento ele não tenha um pensamento negativo, tá? Agora, qual é a diferença? Existem aqueles seres humanos que se apegam mais aos pensamentos positivos, aos mais lógicos, aos mais concretos, e dão novos sentidos para os negativos, mas existem aqueles humanos que se apegam mais aos negativos e tomam aquilo como uma verdade, que é aí onde está o erro, né? Então, vamos lá. Para você que está em casa, se você quiser já ir agora, eu vou dar a você um segundinho aí para você correr, pegar um lápis, pegar um papel, que vai ser bom você anotar para que não esqueça, ou então depois você volta ao programa e assiste novamente. Veja bem, Angelina, foi muito boa essa sua pergunta, e agora eu vou dar dicas sobre esses pensamentos, e em seguida a gente pode partir para as dicas de controle de ansiedade, de controle de estresse, de controle emocional. É importantíssimo, não é? Com certeza. Então vamos lá, gente. Preste bem atenção. Primeiro que tudo, entendam que em nossa mente existem pensamentos negativos e positivos, certo? Que em momento ou outro eles estarão aí fluindo, porque faz parte da fluidez mental. Segundo ponto extremamente importante é aprender a identificar os pensamentos negativos. Quando é que um pensamento negativo ele é infundável, ele é irreal? Justamente quando ele não tem a ver com a sua realidade. Às vezes vem um pensamento negativo tipo assim, digamos que você tem um trabalho para fazer, né? Você tem um arquivo para montar, alguma coisa para fazer do seu trabalho, um relatório para fazer, enfim, seja de qualquer coisa, e você chega e diz assim, eu tenho que fazer isso, mas eu não me vejo com capacidade para fazer. Né? Então, isso é um pensamento negativo que você tem sobre você.
Só que alimentar esse pensamento negativo, isso vai fazer com que cada vez mais o seu cérebro ele vá acreditando que realmente você não tem capacidade. E aí, cada vez mais, sempre que você for enfrentar um desafio ou algo mais para fazer, o seu cérebro ele vai ter uma tendência de procrastinar. Porque ele não vai querer gastar energia com aquilo que ele acha que não tem capacidade de fazer. Nosso cérebro ele é muito engraçado, gente. Leiam muito sobre o cérebro, pesquisem sobre ele. Você vai ver que o nosso cérebro é super engraçado, porque ele é assim, se ele olha e diz assim, se ela está dizendo que não sabe fazer isso, então eu não vou nem gastar energia fazendo. Aí é onde vem procrastinação, onde vem a falta de vontade de fazer, enfim. Sempre que você se deparar diante de um pensamento negativo, faça 4 coisas. Primeiro, identifique esse pensamento. Você pode até colocar no papelzinho, estou nesse momento pensando tal coisa. Identifique esse pensamento. Segundo, não tome esse pensamento como uma necessidade e nem alimente esse pensamento. Não tome como uma necessidade, tipo, eita, eu pensei tal coisa, eita, e agora? Será que vai ser assim mesmo? Não tome isso como uma necessidade. Terceiro ponto, questione este pensamento. Comece a questioná-lo. Tipo, que necessidade eu tenho de pensar nisso? Para que eu preciso pensar nisso? Qual é a importância que esse pensamento tem na minha vida? Né? Qual é a necessidade de eu estar agora, esse pensamento aqui agora martelando na minha mente? Então questione o pensamento, porque o nosso grande erro é que quando um pensamento negativo chega em nossa mente, nós tomamos como uma verdade, como uma necessidade. Eita, se vê esse pensamento da minha mente, então ou foi ou é, tá para ser. Não. Nessa hora a gente alimenta, mas a gente tem que questionar o pensamento, identificar, não tomar como uma necessidade e questioná-lo. E a partir daí dar um novo sentido. Não, peraí, eu não preciso pensar desse jeito. Eu tenho sim capacidade de fazer esse trabalho. Eu vou me sentar aqui, vou me esforçar e vou fazer. Então, a gente chama isso de ressignificação. É dar um novo sentido para os pensamentos negativos. Inclusive, isso é uma das dinâmicas que eu utilizo em consultório. Né? Temos muitas outras dinâmicas, mas essa é uma das que a gente mais utiliza por ser bem prática. Só que lembre-se, tudo é uma questão de querer e tudo é uma questão de se esforçar para fazer, né? Porque as nossas mudanças comportamentais, elas precisam que a gente queira e que a gente mude. Quais dicas para uma vida saudável e harmoniosa? Quais são dicas que a doutora pode nos passar? Opa, maravilha. Angelina, por incrível que pareça, veja, eu acho tão engraçado quando a gente conversa sobre isso. Aí eu faço questão de, como eu disse a vocês, que eu sou super apaixonada pelo cérebro, aí eu faço questão de dizer que o caminho da felicidade existe. E por incrível que pareça, o caminho da felicidade não está aqui fora de nós, está dentro de nós. Em nosso cérebro existe um sistema chamado sistema dopaminérgico, que é ali onde é produzido a dopamina, que o cérebro produz a dopamina, e essa dopamina nós precisamos dela, que é justamente para nos trazer essa sensação de leveza, de bem-estar e de contentamento com a vida, né? Então, se você pega lá uma imagem do cérebro, ou se você vai buscar sistema dopaminérgico, você vai ver lá a areazinha, um percurso assim, que é onde a dopamina ali ela faz a sua manifestação. Então, uma das manifestações. Então, assim, aí eu costumo dizer que ali é o verdadeiro caminho da felicidade, né? Por quê? Porque a forma de termos uma vida leve, uma vida harmoniosa, é possível sim. Tudo vai ser uma questão de escolhas. O nosso grande problema é que hoje nós estamos nos permitindo sermos moldados pela vaidade, pelo excesso, pelo exagero, por querer demais, né? A gente precisa entender que nós estamos aqui para viver. Eu acho que a essência humana, a alma humana, a essência da vida, isso é um dos maiores tesouros que nós temos. E é o que a gente menos investe. Observe que é no que a gente menos investe, é na nossa essência de ser. Essa nossa leveza da alma, essa capacidade de fluir sobre a vida. Então vamos lá. Lembra que eu disse para vocês que providenciei um caderninho para anotar? Espero que já tenham providenciado. Caso não, depois voltem o vídeo para vocês anotarem. Primeiro ponto, tá? Eu gosto de dar sempre dicas em forma de pilares.
Primeiro ponto, você aprenda sobre os seus pensamentos. Conhecer seus pensamentos funcionais e os disfuncionais, como a dica que eu dei anteriormente. Segundo ponto, é preciso que você conheça no seu dia a dia quais são os fatores externos que elevam o seu nível de estresse, seu nível de ansiedade. Quais são os fatores externos que elevam a sua angústia, tá? É preciso entender isso. O que me faz estressada ou estressado? O que me faz ansioso ou ansiosa? O que me faz angustiada? Então é preciso que você pense sobre isso. E faça uma anotação. Eu oriento fazer uma lista, né? Fatores externos que me deixam estressadas. Aí você anota ali. Fatores externos que me deixam angustiados, fatores externos que me deixam ansiosos. Você vai anotando ali. Terceiro, ao identificar esses fatores externos, você vai ter que entender que é responsabilidade sua de aprender a lidar com esses fatores externos. Lidar não significa ter que aceitar, mas significa ter que olhar e dizer assim, peraí, qual é a melhor forma que eu resolvo esses fatores externos? Qual é a melhor forma que eu lido com isso aqui? É aí onde vai entrar o próximo passo, que é o de saber separar. Existem situações estressantes ou situações ansiosas que nós podemos deixar para lá, que nós podemos eliminar. Existem situações estressantes ou situações ansiosas que nós não temos como eliminar. Então, aquela que você pode eliminar, elimine, sabe? Ah, porque a minha nora disse uma coisa que eu não gostei. Elimina isso. Isso vai ajudar em quê na tua vida tu ficar alimentando isso? Ah, porque meu marido fez uma coisa que eu estou ruminando, isso foi o ano passado, mas ainda hoje isso rumina dentro de mim. Está servindo de quê esse ruminar? Se até hoje não te ajudou, mas eu posso te garantir que já te prejudicou bastante. Ah, porque ao tempo desse me aconteceu uma coisa, ou um dia alguém da minha família fez algo que até hoje eu não consigo perdoar. Resolva isso, porque a falta de perdão é algo que só prejudica você. É um veneno que você... A falta de perdão, o rancor, é um veneno que você toma com a ideia de matar o outro. Só que o outro está continuando com a vida dele. Você que está morrendo pouco a pouco. Resolva isso. Então, existem situações estressantes, situações internas, emocionais, que a gente precisa, aprender a deixar aí. Gente do céu, pelo amor de Deus, a vida é uma só e ela passa muito rápido. Ontem eu tinha 15 anos de idade, eu lembro dos meus 15 anos como se fosse ontem. Hoje eu tenho 54. Eu digo, caramba, como a coisa passa rápido, né? Em pouco tempo eu vou estar com 100 anos, que eu quero lutar para chegar aos 100. Se eu não chegar, tudo bem, mas se eu chegar vai ser ótimo. Então, vamos parar para pensar, eliminar aquilo que precisa ser eliminado da nossa vida, essas questões estressantes, pequenas. Ah, eu ia fazer um bolo, às vezes eu vejo pessoas que eu ia fazer um bolo, pois o bolo queimou, me estressei, até agora eu não consigo parar de pensar, rapaz, no bolo que eu errei. Pelo amor de Deus, minha gente. A nossa mente ela é tão magnífica que ela não precisa dessas picuinhas. Então, existe estresse, existem questões ansiosas que a gente precisa aprender a deixar para lá. Porém, existem algumas que a gente não pode eliminar, aquelas que verdadeiramente a gente não pode eliminar, coisas sérias da nossa vida, então a gente tem que procurar resolver, mas procurar identificar o que é que essa situação gera na gente para que a gente aprenda a controlar isso aqui dentro da gente, esse estado emocional. Um outro ponto extremamente importante para você anotar aí, para a gente, Angelina, aprender aqui, que tudo isso também eu levo para a minha vida. A gente precisa conhecer o nosso limite. A gente precisa conhecer o limite do nosso sistema nervoso. E a gente precisa aprender a respeitar o limite do nosso sistema nervoso. Só faça aquilo que o seu sistema nervoso suporta. Aquilo que vai além, que você vê que quando faz, você passa mal, você treme, você não aguenta, não faça. Tá? Ah, Cláudia, eu não consigo fazer tal coisa, mas eu só vou fazer porque minha vizinha pede, porque meu filho pede, porque não sei quem pede. Não, não faça porque o outro pede. Não vá se diminuir para caber na vida de ninguém. Vou logo lhe dizer isso. Não se diminua para caber na vida de ninguém. Viva a sua própria essência, a sua própria existência. Então, conhecer e respeitar o limite do sistema nervoso. Outro ponto extremamente importante para controlar o estado emocional. Tome atitude ativa frente à sua vida. Isso. A nossa vida ela precisa de algumas dinâmicas. A gente precisa entender que Deus, eu costumo dizer assim, né, que nós temos tudo que a gente precisa. Nós temos sabedoria, inteligência, discernimento, nós temos um corpo, nós temos visão, nós temos audição, nós temos olfato,
nós temos o olfato, nós temos o tato. Então, assim, precisamos aprender a utilizar tudo isso a nosso favor. Né? Então, precisamos ser ativos dentro da nossa vida, tomar atitude dentro da nossa vida, certo? E aí, por último, veja bem, não existe mal que dura para sempre, entenda isso, essa é outra dinâmica de você entender que não existe mal que dura para sempre. Aprenda a levar a vida com mais leveza, aprenda a levar a vida com mais risos, aprenda a levar a vida com bem-estar. Aprenda a separar o passado do presente. Passado é passado, não volta mais. Aprenda a separar do presente. E aprenda a se alimentar. Alimentos anti-estresse, verduras, legumes, frutas, que são alimentos anti-estresse, anti-ansiedade. E atividade física. Precisamos aprender que a atividade física estimula o caminho da nossa felicidade, que é o nosso sistema dopaminérgico. Olha, quanta dica maravilhosa. Depois que você assistir, aí você assiste novamente com uma caneta e um papel e vai anotando. E vai fazendo isso no seu dia a dia para a sua vida caminhar bem melhor. Diante de uma coisa também que não quer calar, uma pergunta que não quer calar. Diante de todo esse seu conhecimento, de toda essa sua inteligência, quando é que vai sair um livro para gente levar no nosso dia a dia, assim, nossa, eu estou aqui com esse problema, eu vou ver aqui uma dica para que eu, naquele momento, eu saiba lidar com aquilo ali. Vai, eu pretendo sim. Só que, pelo menos nesses 2 próximos anos, 2026, 2027, não, porque eu estou com outros projetos, eu gosto mais de fazer projeto a projeto, para não trazer muita coisa para a minha vida, para saúde mental. Mas pretendo sim, futuramente, nos próximos anos, cada vez mais me engajar na arte de lecionar, né, na área da psicologia, que já comecei, e aí escrever os meus livros, continuar nos meus artigos e, claro, continuar com as minhas palestras, como faço. Quero sim, isso vai sair sim, muito em breve, vocês podem aguardar que sairá sim, dicas para o nosso bem viver. Olha, vamos esperar, viu? Esse está aguardado mesmo, viu? E que mensagem você deixaria para quem está nos vendo e ouvindo? Bom, aproveitar que estamos no início de 2026, quero desejar a todos vocês um feliz ano novo, né? Quero dizer para vocês o seguinte, o tempo ele é apenas a representatividade, aliás, a data é apenas a representatividade do tempo, mas nós é que exercemos o poder sobre tudo isso. Então faça com que os seus poderes pessoais, a sua capacidade de viver flua neste ano. A vida ela não é reta, tá? Ela não é reta. A vida ela tem suas nuances, ela tem suas curvas. Então é claro que durante esse ano nós teremos algumas preocupações, nós teremos algumas dificuldades, nós teremos alguns desafios, mas também nós teremos vitórias, nós teremos muitas coisas boas. O importante é saber administrar cada momento que vier para nós. Então administre com base em tudo que você aprendeu aqui hoje, mas acima de tudo com muita fé em Deus, porque sem Ele nada somos e nada podemos fazer. Um feliz 2026 para cada um de vocês. Olha, que maravilha. Doutora Cláudia, eu quero lhe agradecer profundamente. Você, com tanta sabedoria e sensibilidade, que ajuda a todos a refletir sobre o ser, o sentir e o viver. Suas palavras foram sementes lançadas em solo fértil de nossas mentes. Que mais pessoas possam se permitir nesse mergulho entre a razão e o coração. Eu estou aqui e quero lhe agradecer por estar conosco nessa conversa que tocou a mente e, com certeza, a alma com suas palavras e reflexões tão valiosas. E muito obrigada por sua contribuição tão significativa em nossa sociedade e em nossos lares. Muito obrigada. Eu que agradeço a você, Angelina. Obrigada a todos. Então, a gente está ficando aqui com mais um Café com Angelina e um brinde a esta conversa hoje, que bate-papo e que aula, né, que a gente recebeu. Então, um brinde